Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gustavo Pessini, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Faz muito tempo que eu gostaria de estar aqui com vocês, trocando uma ideia, e tô dando mais esse passo. Fico feliz em vocês estarem aqui comigo. Tenho certeza aí que a gente vai ter uma jornada muito interessante de crescimento. Eu penso muito no longo prazo, então tenham paciência comigo que estou começando agora, mas eu vou trazer muita informação, muito conteúdo interessante para a gente evoluir juntos, e é isso. Eu sou arquiteto urbanista, mas eu sou entusiasta do comportamento humano, da neurociência, então eu venho estudando isso há mais de 5 anos, lendo livros, fazendo pós-graduações, e estou aqui para a gente crescer junto. Esse é meu objetivo, tanto vocês quanto eu, então no decorrer dos próximos meses e anos a gente vai estar aqui junto para se desenvolver. É isso, bora lá para o assunto de hoje. Bom, por que que eu escolhi começar falando com você sobre estoicismo? Eu vou ter que aí voltar, fazer uma retrospectiva da minha vida, 5 anos atrás, quando eu peguei na mão meu primeiro livro, quando eu decidi parar de estudar um pouco sobre arquitetura. Eu estava num momento da minha vida que eu estava passando por diversos problemas. Eu vou entrar nesses detalhes, talvez nos próximos vídeos, a gente tem bastante coisa para conversar, mas eu estava passando por alguns problemas pessoais e eu percebi que eu estava muito técnico, eu estava estudando muito somente a minha área de formação, que era arquitetura. Eu entendi, pô, mas como que eu estou estudando só isso e não estou olhando para outras áreas da minha vida, como o meu comportamento, como o meu corpo, o meu espírito, como que eu posso fazer para começar a estudar isso? E foi aí que eu encontrei o primeiro livro que eu li, foi Meditações do Marco Aurélio. Cara, esse livro é muito bom, é incrível, ele mudou minha forma de ver a vida, tanto que eu todas as pessoas que vêm me perguntar sobre qual livro eu posso recomendar, eu cito logo de cara Marco Aurélio, Meditações. Por quê? Eu estava passando por problemas mundanos na minha vida, né. Eu tinha alguns problemas para término de relacionamento, tive uma demissão do trabalho, teve a pandemia, tudo acontecendo ali no mesmo tempo, no mesmo período, geralmente é assim. E eu pensei: "Cara, como que eu tô passando por tudo isso agora, e como que eu vou passar sobre essa etapa? Como que eu vou vencer isso?". E eu comecei a ler Marco Aurélio e eu pensei: "Cara, eu preciso aprender com alguém que já passou por coisas muito mais difíceis e tem uma palavra para me guiar". Eu falei: "Quem que será essa pessoa?". Aí, quando eu cheguei até o Marco Aurélio, eu entendi. Como que um imperador que todo dia estava realmente tendo batalhas, porque ele saía de casa todos os dias e ia para a guerra. Literalmente. E ele tinha que se despedir da família dele, tinha que sair de casa, e ele voltava e escrevia um diário, que se tornou o livro posteriormente. Como que esse cara faz isso? Como que ele tem uma mentalidade que ele consegue sair de casa, se despedir da família, ir para a guerra, voltar e escrever? Eu pensei: "Meu Deus, cara, esse cara precisa ser estudado". E foi por aí que eu comecei. Foi por aí que eu comecei a estudar o estoicismo e, cara, realmente ele mudou minha vida, porque eu estava passando por um período muito difícil e eu comecei a escrever. E escrever o que eu sentia acabou me auxiliando a me encontrar como pessoa, a entender quem eu sou. Eu faço isso até hoje. E eu acho que esse desenvolvimento que a gente busca, que eu estou buscando aqui com vocês, é nunca parar. A ideia é que ele nunca cesse. Porque quanto mais você acaba estudando, mais tu entende que tu não sabe nada da vida, do mundo, e você vai passar ainda por muitas batalhas. E eu tô aqui para ser esse companheiro de batalha de vocês, porque eu acho que o crescimento ele é muito solitário. E quando tu começa a se conectar com pessoas que querem esse mesmo desenvolvimento, a gente consegue formar uma comunidade que cresce junto. Então esse é um dos objetivos nossos. Bom, eu vou falar agora sobre principalmente 6 pontos do estoicismo que mudaram minha maneira de pensar, mudaram a minha vida, e eu quero levar eles resumidamente para vocês, porque eu quero tratar eles separadamente em próximos vídeos, mas eu vou levar resumidamente o que que é cada um e como você pode aplicar na sua vida. Então agora eu quero falar com vocês sobre 6 princípios estoicos que começaram a mudar a minha forma de pensar
E hoje eles servem como alicerce para minha vida. E eu acredito que se cada um buscar um pouco disso para si, você consegue enxergar muito mais valor nas coisas. E também você consegue viver de uma forma mais estoica. Então, o primeiro princípio estoico, ele se chama Sunum Bonum, ou bem maior. Que o que quer dizer isso? É trazer a virtude como nosso bem maior. Então, quando você tem algum tipo de problema na sua vida, você vai se agarrar sempre nas virtudes, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, não tem mal que possa fazer efeito na sua vida. A virtude, ela é a única coisa que permanece quando todo o resto falha. Você pode perder dinheiro e ainda continuar digno. Você pode ser criticado e permanecer íntegro. Você pode enfrentar muitas injustiças, mas ainda permanecer com caráter. A virtude, ela é a capacidade de você olhar para si mesmo sem desviar o olhar. É você ir a fundo, entender quem é você, quais são os seus problemas e como você vai melhorar esses pontos. Então, é aquilo que você está fazendo quando ninguém está olhando. Isso faz parte da virtude. E teve uma frase que me marcou do Sêneca, que ele fala: o homem que seguir a virtude nunca será infeliz. Por quê? Porque você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, não há nada no mundo que possa tirar isso de você. Então, buscar a virtude é um dos princípios estoicos que mais traz valor para si. Agora vamos para o segundo princípio estoico que mudou minha vida. Dicotomia do controle. Cara, esse daí eu tentava controlar tudo. Eu tentava controlar as pessoas, eu tentava controlar os comportamentos, eu tentava controlar tanta coisa que está fora do meu controle. E a dicotomia do controle é isso. É você simplesmente focar no que você pode controlar. A verdade, ela é dura. Você controla apenas seu comportamento, suas escolhas e a sua resposta. Isso mudou minha maneira de ver os problemas, porque muita coisa acontecia e eu ia reclamar. Eu reclamava muito, eu era uma pessoa que reclamava muito. E eu entendi que eu estava reclamando de coisas que estavam fora do meu controle. Como que eu vou reclamar do tempo? Eu controlo o tempo. Como que eu vou reclamar do trânsito? Eu controlo o trânsito. Como que eu vou reclamar de qualquer coisa que está fora do meu controle? Como que eu vou reclamar a maneira que estão me amando se eu não controlo? Eu controlo como eu amo. Então, isso difere muito a maneira que você vai se comportar durante a vida. Porque quando você começa a ter maior controle sobre as atitudes suas, sobre o teu próprio comportamento e ficar se vigiando nisso, a tua vida vai ficar mais leve, porque você vai parar de responsabilizar os outros e vai começar a responsabilizar a si mesmo. E essa autorresponsabilidade muda tudo. Sofrimento desnecessário é lutar por aquilo que nunca dependeu de você. Marco Aurélio falou isso em uma das suas passagens. E isso nos pega para questionar, né, o quanto do nosso dia a dia está sob nosso controle e o quanto não está. Então, pare e pense sobre isso, porque vale a pena você sentar e pensar sobre isso, porque isso pode mudar muito a maneira de você pensar e você agir diariamente. Princípio estoico número 3, simpatia. Você não é o centro do universo. Muita gente se perde em achar que está sendo observado, sendo analisado, sendo qualquer coisa o tempo todo. Mas está todo mundo fazendo suas coisas, está todo mundo fazendo parte de outras coisas, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo com seus problemas. Então você não é o centro do universo e tu entender que tu não é o centro do universo é algo libertador, porque você faz parte de um todo. Então você percebe que as pessoas estão todas tentando vencer suas batalhas internas e isso te traz mais simpatia, te traz um olhar para a vida diferente. E isso com o tempo vai te fazer entender algo libertador, porque tu não é tão observado quanto tu pensa. Tu não é tão analisado quanto tu pensa. As pessoas não estão nem aí pra você. Essa é a realidade. Então você vai ter, pense isso como uma bênção.
você vai ter mais tempo para errar, você vai ter mais tempo para aprender. Eu tô aqui fazendo isso agora, é a minha primeira vez no YouTube e eu tô agindo como um aprendizado, como algo novo para mim que vai me engrandecer como ser humano. E eu sei que vai ter pessoas que vão falar mal disso e vai ter pessoas que não vão estar nem aí. E às vezes é só uma preocupação da minha mente achando que vão se preocupar com isso, sendo que ninguém está nem aí para isso. Mas eu estou, porque eu estou aqui, estou disposto a evoluir, disposto a crescer, disposto a melhorar algo para si, então eu tô disposto a errar. E quando tu tem simpatia, tu tá disposto a isso. Tu entende que tu faz parte de algo maior. E se errar, tá tudo certo. Errar tá tudo bem. Errar faz parte do jogo. Vamos lá para o quarto princípio estoico que mudou a minha vida. E esse é um dos mais lindos e difíceis de lidar. Amor fati. Ame seu destino. E aí tu para pra pensar, bom, é fácil, eu gosto das coisas que estão acontecendo. Não, tu tem que amar. Tu não pode apenas aceitar ou outra coisa, é amar. Aconteceu um problema, ame o problema. Ame o que está acontecendo contigo. Ame a dificuldade. Porque quando você ama o que acontece com você, você consegue transformar a tua cabeça. Você consegue, apesar das dificuldades, vencê-las. Então, tudo isso que está acontecendo na sua vida tem um motivo e você tem que amar isso porque vai te tornar um ser humano melhor. E se você ama o que acontece com você, coisas boas acontecem com você também. Você pode olhar pela ótica de que tudo é problema, ou você pode amar o problema, que ele vai te transformar numa pessoa melhor. Então o amor fati me colocou de uma maneira assim no presente, que eu estava vivendo dificuldades, a gente sempre está vivendo dificuldades, mas a gente tem que amar essas dificuldades, porque elas vão nos transformar e vão nos levar para destinos que a gente nem esperava antes. Então, aceite e ame o seu destino. Porque quando você abraça aquilo que é difícil na sua vida, o sofrimento ele não vira rancor, ele vira força. E é disso que você precisa. Você não precisa ser uma pessoa rancorosa que está sempre brigando com a vida, de mal com a vida, procurando problema em tudo. Não, você tem que amar as coisas que acontecem com você, justamente porque elas vão te colocar num nível superior que você não estava antes. Então ame seu destino. Princípio estoico número 5. Premeditatum malorum. Esse daí é forte, porque o que basicamente ele nos ensina, né? Se prepare para o caos, pois ele vai chegar. Uma hora ou outra ele vai chegar. A tua vida tá muito tranquila, tá muito de boa, vai chegar o caos. Porque a vida ela é dual, né? Você só é feliz porque existe a tristeza. Então, existem coisas ruins no mundo para que as boas possam existir. Existe essa dualidade e ela é importante para o seu desenvolvimento. Só que se você não se prepara, você vai sofrer ainda mais. Portanto, não seja ingênuo. O mal ele existe e ele encontra as pessoas que estão despreparadas para ele. Então, por que você deve se preparar? Porque sim, porque ele vai chegar. O mal uma hora acontece. Por que eu faço jiu-jitsu? Porque se um dia minha família estiver em perigo, eu sei que eu estou preparado. Então você tem que pensar pela ótica de que tudo na vida pode ter um problema a ser resolvido, mas não é da maneira negativista, né? Tu não pode ser negativo e pensar que tudo vai dar errado. Não, não é dessa forma. É entender que tu tá fazendo algo para que esse algo possa suprir uma necessidade de um problema futuro. Então esse exercício ele cria uma mente que nos prepara para não quebrar quando a primeira dificuldade surgir. Você começa a ter uma postura que não desaba no primeiro sinal de caos. Você não é uma pessoa que está totalmente respondendo às suas emoções. Você tem um princípio que te guia por esse caminho. Então entenda, não quer dizer que os problemas vão vir e você vai saber resolver todos eles e agora que eu pensei assim tá tudo certo. Não. Você vai cair em alguns momentos de dificuldades que vão ser difíceis de sair, mas com o preparo, como qualquer outra coisa,
vai te ajudar a vencê-los de uma maneira mais sóbria e tranquila. Então a gente está buscando uma vida mais tranquila a partir disso. Sexto princípio e último, é um dos que eu mais gosto, é memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Tua vida não é infinita. A gente veio para esse plano para se desenvolver, para crescer, para criar, e a gente pode abandoná-lo a qualquer momento. A gente não sabe quando será a hora de cada um de nós. E você lembrar disso, não como algo mórbido, não como algo ruim, nossa, vou morrer. Não, não é isso. É lembrar que isso pode guiar os seus comportamentos. Você seria a mesma pessoa que você é hoje se você só tivesse mais um dia de vida? Eu tenho certeza que você deixaria de lado tantas coisas banais da sua vida e resolveria tudo que é necessário. Você passaria mais tempo com a sua família, você viveria mais momentos felizes, mais leves. Entender que nem tudo é sobre trabalho. Entender que você pode desfrutar da vida. E lembrar que você vai morrer te conecta diretamente com essa essência. Te conecta quem você é. Quando você entende que o seu tempo é limitado, o teu comportamento muda. As pessoas que ficam na sua vida mudam. Você para de tolerar tanta coisa. Você para de tolerar coisas que te incomodam. Você para de dar atenção e energia a pessoas, ambientes que não vão te fazer evoluir, não estão de acordo com o que você está vivendo. Então entenda, você vai morrer. Todos nós vamos. E isso é uma benção a gente perceber, porque quando você percebe e entende essa finitude, você dá mais valor à vida. Você dá mais valor ao que está acontecendo agora. Tu vive o presente. Cara, como é bom a gente ser mais seletivo, como é bom a gente ser mais presente, como é bom a gente estar perto das pessoas que a gente ama. E você entendendo que essa vida é finita, você vai dar mais valor a isso. Você vai dar mais valor a questões que antes pareciam banais ou estavam dentro da tua rotina, dentro do teu mundinho, que você não valorizava por estar na correria do trabalho, por estar na correria de outra coisa, e depois não existe, existe o agora. E pensar na morte nos traz para a realidade de que o agora é o momento mais importante e é o único momento que existe. Quando você lembra que vai morrer, você finalmente começa a viver de verdade. Então é isso, galera. Esses são os 6 princípios estoicos aí que moldaram um pouco a forma de eu pensar e como eu começo a controlar um pouco mais sobre os meus pensamentos, mas não se engane. Não se engane, porque a vida ela vai te levar para um caminho do caos uma hora ou outra, que você vai estar despreparado novamente, que as coisas vão sair do controle. Então é um trabalho diário. A evolução ela tem que ser constante, você tem que estar sempre tomando cuidado com tudo que acontece. Então eu tenho um princípio, não é estoico, mas é bíblico, que eu carrego comigo, que sempre me auxilia nesses momentos e ajuda a me recompor em momentos difíceis, que é orai e vigiai. Ore para manter o seu coração tranquilo e vigie para manter o seu comportamento e a sua mente desperta. Então você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo à sua volta. Não deixe as emoções ultrapassarem a razão, porque uma hora ou outra isso vai te ferir. E se você não estiver preparado, isso vai se repetir. E esse ciclo começa a se repetir e tu acabou esquecendo tudo aquilo que você havia estudado, tudo aquilo que você havia evoluído e vai acabar vivenciando situações repetidamente. Então tome cuidado com isso. Então galera, muito obrigado para quem ficou até aqui, agradeço aí por estarem presentes nesse momento que para mim é muito importante. Eu tenho certeza que no longo prazo a gente vai se desenvolver muito, crescer muito juntos. Fico feliz de você estar aqui assistindo até o final. E agora eu vou falar uma coisa que eu sempre quis falar, se inscreve no canal, eu não sei em qual parte da tela é aqui, mas se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para um amigo, que isso vai me auxiliar a estar desenvolvendo mais conteúdos de valor para vocês, tá bom? Valeu, galera, tenha uma ótima semana.